Fala galera, estamos iniciando aí mais uma aulinha de cinemática dos sólidos e o tema será movimento uniformemente variado angular. No movimento uniformemente variado angular, a gente vai ter aí um movimento circular com uma velocidade variável e uma aceleração constante. A gente já estudou o movimento uniformemente variado linear, onde a gente tinha aí uma aceleração constante, a velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A posição, que era dada por S, igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gente tinha também a equaçãozinha de Torricelli, onde V ao quadrado era igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Já no movimento uniformemente variado angular, a gente vai ter aí uma aceleração angular, que é representada por alfa, também vai ser constante. Vamos ter também o ômega, que é a velocidade angular, vai ser igual à velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes o tempo. A gente vai ter o θ, que vai representar a posição angular, vai ser igual à posição angular inicial, mais ômega zero, que é a velocidade angular inicial, vezes o tempo, mais a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a equaçãozinha de Torricelli vai ser ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, igual à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular vezes o Δθ. Então, galera, a gente só está substituindo aqui os termos lineares pelos angulares, tá? Não tem muito segredo. Lembrando aí que a gente tem a aceleração angular, que é o alfa, velocidade angular, que é o ômega, e o θ, que representa a posição angular. Beleza? Em alguns exercícios também a gente vai trabalhar com a velocidade de pontos. Aqui, por exemplo, a gente tem um ponto na borda desse disco, né? Vamos imaginar que a gente tem uma rotação nesse disco. A velocidade desse ponto vai ser dada por ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio, sendo o raio a distância entre o centro da trajetória e o determinado ponto. Beleza? Então vamos aí para o item 1. No exercício 1, nós temos um disco de raio 80 mm que parte do repouso e acelera de forma uniforme, atingindo a velocidade angular de 30 radianos por segundo em 10 voltas. Pede-se a aceleração angular do disco. Então a gente tem aqui a representação do exercício. Tem um disco que parte do repouso e gira com uma determinada velocidade angular até atingir a velocidade de 30 radianos por segundo. Ele faz tudo isso em 10 voltas. O que o exercício pede para a gente é a aceleração angular do disco. Ele está dando aqui para a gente o raio do disco, que é de 80 mm, a velocidade angular, que é igual a 30 radianos por segundo, velocidade angular final, né, após as 10 voltas. Ele diz para a gente que tudo isso é realizado em 10 voltas, que no caso seria aqui o nosso Δθ, né, nosso percurso. Mas a gente não pode trabalhar em voltas, né, a gente vai ter que passar 10 voltas para radianos. Bom, a gente lembrando aqui do círculo trigonométrico, né, a gente sabe que o círculo trigonométrico, uma volta completa representa 2π. Então, se uma volta completa é igual a 2π, 10 voltas vai ser igual a 10 vezes 2π. Então, o nosso Δθ vai ser igual a 20π radianos. Nós vamos encontrar a aceleração angular do disco pela equaçãozinha de Torricelli, já que ele deu para a gente aqui o número de voltas, né? Sempre que a gente não tem o tempo, aí a gente trabalha com Torricelli. Então, vai ficar ômega ao quadrado, que é a velocidade angular final, igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes o Δθ. Substituindo os valores, vai ficar 30, que é a velocidade angular final, ao quadrado, igual a zero ao quadrado, que vai ser a velocidade angular inicial, já que parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes 20π, que é o nosso Δθ. 30 ao quadrado vai ser igual a 900, que vai ser igual a 40π vezes a aceleração angular. Vou passar o 40π dividindo, vou encontrar aí uma aceleração angular de 7,16 radianos por segundo ao quadrado. No item B, ele pede aí o tempo gasto nessas 10 voltas, né? A gente tem aí os mesmos dados e agora a gente vai ter também aí a aceleração angular, que vai ser igual a 7,16 radianos por segundo ao quadrado. Para encontrar o tempo, a gente vai utilizar a equaçãozinha da velocidade. Velocidade angular é igual a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Substituindo os valores, vai ficar 30, que é ômega, igual a zero, que é ômega zero, parte do repouso, mais a aceleração angular que a gente descobriu no item anterior, 7,16 vezes o tempo. Resolvendo essa equação, a gente vai encontrar aí que o tempo é igual a 4,19 segundos.
No exercício 2, uma pedra de esmeril de formato cilíndrico com raio igual a 0,45 metros gira com frequência constante de 1800 RPM. Quando se desliga o motor elétrico do esmeril, a pedra gasta 10 segundos até parar. Considerando o movimento uniformemente variado, pede-se a aceleração angular da pedra. O exercício está dando aqui para a gente o raio da pedra, que é 0,45 metros, a frequência inicial, que é de 1800 RPM, e o tempo, que é igual a 10 segundos. Cada vez que o exercício der para a gente a frequência, a partir da frequência a gente sempre consegue encontrar a velocidade angular. A velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então aqui no nosso caso, a gente tem uma frequência inicial de 1800 RPM, a velocidade angular inicial então vai ser igual a 2π vezes a frequência inicial. Vai ficar ω0 igual a 2π vezes 1800, que é a nossa frequência, radianos por minuto, né? Porque aqui está em RPM, rotações por minuto. Nossa frequência está em rotações por minuto. Então, nossa velocidade angular inicial vai ser em radianos por minuto. Vai ficar velocidade angular igual a 3.600 π radianos por minuto. E agora eu vou passar isso aqui para segundos, né? Porque eu estou trabalhando com o tempo em segundos. Vou dividir por 60. Vai ficar ω0 igual a 3.600 π sobre 60 radianos por segundo. Vou ter aí uma velocidade angular inicial de 60 π radianos por segundo. A aceleração angular da pedra a gente vai encontrar pela equação da velocidade. A gente já tem aí a velocidade angular inicial, que no nosso caso vai ser 0, já que ele gira até parar. A velocidade angular inicial vai ser 60 π, que a gente já descobriu, mais alfa, que é a aceleração angular, a gente vai descobrir, e o tempo, que é igual a 10 segundos. A gente vai encontrar então que a aceleração angular vai ser igual a menos 18,85 radianos por segundo ao quadrado. A gente tem aqui uma aceleração negativa, né, já que ele está parando. No item B, o exercício vai pedir a velocidade de um ponto P na borda da pedra quando a frequência é 1800 RPM. Bom, ele está dando aqui as mesmas informações, né? A gente já sabe aí que a nossa frequência inicial é de 1800 RPM e a velocidade angular inicial é de 60 π radianos por segundo. A velocidade de um ponto no disco vai ser dada pela velocidade angular vezes o raio. Como esse ponto está na borda, né, o raio do centro da trajetória até esse ponto vai ser igual ao raio do disco, que é 0,45 metros. Então vai ficar 60, que é a velocidade angular, 60 π vezes 0,45, que é o raio. Vai ficar então a velocidade do ponto igual a 84,83 metros por segundo. No exercício 3, dois discos de raio 45 mm e 20 mm estão em contato sem escorregar. O disco A parte do repouso e acelera de forma uniforme, com aceleração igual a 3 radianos por segundo ao quadrado. Para o instante que a velocidade angular do disco A atinge o valor de 20 radianos por segundo, pede-se a aceleração angular do disco B. Então aqui a gente tem a representação do exercício, né? Nesse exercício a gente vai ter um dado importante que ele diz que os discos estão em contato sem escorregar. Quando não há escorregamento, pessoal, quando não tem escorregamento, a gente pode dizer que a velocidade e a aceleração angular são iguais nos pontos de contato. Então aqui, por exemplo, a gente tem um contato entre o disco A e o disco B. Nesse ponto, a gente pode dizer que a velocidade e a aceleração angular são iguais. Ou seja, a velocidade de um ponto na borda do disco B vai ser igual à velocidade de um ponto na borda do disco A. O exercício está dando aqui para a gente o raio de B, que é 45 mm, o raio de A, que é 20 mm, a aceleração angular de A, que é igual a 3 radianos por segundo ao quadrado, a velocidade angular de A, que é 20 radianos por segundo, e ele pede a aceleração angular do disco B. Bom, como eu disse para vocês, a velocidade de um ponto na borda do disco é dado por ômega vezes o raio. Como a gente sabe que os discos não escorregam, a gente pode dizer que a velocidade de um ponto na borda do disco A vai ser igual à velocidade de um ponto na borda do disco B. Como a velocidade de um ponto é igual a ômega vezes o raio, nós podemos dizer que a velocidade do ponto na borda do disco A vai ser igual a ômega vezes o raio do disco A, e a velocidade de um ponto na borda do disco B vai ser ômega B vezes o raio de B. O que a gente vai fazer aqui para encontrar a aceleração angular é derivar a velocidade angular.
Derivando a velocidade angular, a gente encontra a aceleração angular. Não sei se vocês estão lembrados, mas se a gente derivar a posição, a gente encontra a velocidade. Derivando a velocidade, a gente encontra a aceleração. Então a gente vai derivar aqui a velocidade angular em função do raio, e a gente vai encontrar aqui a aceleração angular. Então vai ficar a aceleração angular de A vezes o raio de A igual a aceleração angular de B vezes o raio de B. E aí é só substituir os valores, né? Vai ficar 3, que é a aceleração angular de A, vezes 0,02, que é o raio de A, igual a aceleração angular de B, vezes 0,045, que é o raio de B. Lembrando aqui que a gente está passando os raios, né? Ambos os raios, para metros, porque aqui está em milímetros. Beleza? Dessa forma a gente encontra aí que a aceleração angular de B vai ser igual a 1,33 radianos por segundo ao quadrado. No item B, o exercício vai pedir a velocidade angular do disco B. Bom, a gente já sabe aí que não há escorregamento, que a velocidade e a aceleração angular são iguais nos pontos de contato. A gente tem as mesmas informações aí. Então, levando em consideração aqui essa informação, que não há escorregamento, sabemos que a velocidade do ponto é igual a ômega vezes o raio. Velocidade na borda do disco A vai ser igual a velocidade na borda do disco B. Ou seja, ômega A vezes o raio de A vai ser igual a ômega B vezes o raio de B. Agora a gente não precisa derivar, né? O que a gente quer mesmo é a velocidade angular. Então vai ficar 20, que é a velocidade angular do disco A, vezes o raio de A, que é 0,02. Lembrando que a gente está passando para metros, né? Vai ser igual a ômega B, que a gente quer descobrir, vezes 0,045, que é o raio de B. Resolvendo a equação, a gente encontra aí que o ômega B vai ser igual a 8,89 radianos por segundo. No item C, o exercício pede a velocidade em um ponto na borda do disco B. Bom, a gente tem as mesmas informações aí, e aqui é simples, né? A gente já sabe que a velocidade de um ponto na borda do disco B vai ser igual a ômega B vezes o raio de B. Substituindo aí os valores, ômega B a gente descobriu no item anterior, é 8,89, e o raio de B 0,045. A gente vai encontrar que a velocidade de um ponto na borda do disco B vai ser igual a 0,4 metros por segundo. Beleza, pessoal? E assim a gente está finalizando mais uma aulinha de mecânica. Valeu! Pessoal, aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo você vai encontrar um link para download da lista de exercícios referente à aula que você assistiu agora. Não deixe de fazer o download, lá tem os exercícios com resolução passo a passo, para caso você tenha alguma dúvida no meio da resolução, você ir lá e dar uma consultada. Beleza? Se você quer estudar de uma maneira bem mais organizada e bem mais rápida, não deixe de conferir a nossa lista de exercícios. Beleza? Valeu!